projeto que a gente vai conhecer agora tem o objetivo de desenvolver um material de baixo custo para remoção de contaminantes de efluentes industriais. Esse projeto é orientado pelo professor Pedro e financiado pela Bolsa CNPq, da Fundação Araucária. Esse projeto tem dois bolsistas, duas estudantes bolsistas, uma estudante da graduação, da licenciatura em Química, a Rafa, e uma estudante do curso técnico em alimentos, a Maria Clara. Vamos dar uma olhadinha? Oi, meu nome é Rafaela, eu sou aluna do 4º ano de Química e vou apresentar o trabalho Carvão ativado a partir das cinzas do bagaço de cana-de-açúcar para a dissorção do corante Remazol vermelho, sob a orientação do professor Pedro. Bom, inúmeros são os poluentes provenientes dos efluentes, e um exemplo são os contaminantes emergentes. Esses contaminantes são preocupantes porque eles não possuem um monitoramento nem um tratamento adequado, porque infelizmente os tratamentos convencionais não funcionam. E um exemplo desses contaminantes são os corantes sintéticos, muito usados pelas indústrias para diversos fins, como o Remazol vermelho, que é um corante aniônico bifuncional, que é muito usado para o tingimento de fibras têxteis. A questão é que o contato desses corantes com a água é preocupante porque eles possuem uma alta persistência, porque eles têm uma baixíssima biodegradabilidade. E para isso, técnicas vêm sendo estudadas para amenizar os impactos causados por tais contaminantes. E um exemplo é a adsorção, que é um processo em que as moléculas são retidas na superfície de uma substância. A questão é que, apesar de se mostrar uma técnica eficiente, é necessário um material adsorvente muito bom, que ele vai reagir com os grupos funcionais dos poluentes e reter essas contaminantes. E um material adsorvente muito usado é o carvão ativado, mas ele possui um alto custo. Por isso, estudos são feitos com materiais alternativos, como, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, que se mostra muito eficiente para o processo de adsorção, porque ele possui uma larga escala e tem um baixo custo. Então, a partir do bagaço da cana-de-açúcar, nós fazemos um carvão ativado. Bom, para começar a fazer o nosso carvão ativado, primeiramente cortamos o bagaço de cana. Esse bagaço ele foi cedido por comerciantes de caldo de cana aqui de Jacarezinho. Depois de cortados, eles foram submetidos a uma carbonização na mufa por 550 graus por 6 horas, para assim se tornarem as cinzas. As cinzas, elas precisam ser ativadas, por isso elas sofrem uma ativação com NOH, depois uma filtração, secagem e são finalizadas na mufa. Com o carvão ativado pronto, são feitos os testes de adsorção e PCZ. O teste de adsorção consiste em analisar a capacidade adsortiva do nosso material. Assim, são feitos testes em 0,025 e 0,075 gramas das cinzas. Em 50 ml de água e 50 ml de corante, o pH é ajustado para 2, com o auxílio do ácido clorídrico 1 molar, e depois submetido à agitação. Depois de feito esse primeiro teste, novas amostras são feitas, mas agora o pH é ajustado para 11. É importante essa variação de massa e a variação de pH para ver quais são as melhores condições de adsorção. Depois, para o PCZ, seguimos o método dos 11 pontos, onde fazemos 11 amostras com 0,050 gramas de nossas cinzas e 100 ml de água destilada. Essas amostras têm um pH ajustado. Cada amostra tem seu pH ajustado de 2 a 12. E 24 horas depois, o pH é medido novamente. A relação entre o pH inicial e o final vai gerar um ponto constante, que vai ser o pH no nosso PCZ, muito importante para a caracterização do nosso material. Daí, a partir dos nossos testes de adsorção, foi feito o planejamento fatorial,
na qual mostrou quais são as melhores condições para que ocorra uma adsorção eficiente do nosso corante. Então, através dessa tabela, podemos concluir que sim, o pH e a massa são variáveis muito significativas no processo de adsorção. Porque aqui vemos que em uma massa menor, houve uma adsorção maior. Enquanto em um pH menor, também teve uma adsorção maior ainda. Então, temos que uma adsorção ocorreu com maior eficiência em 0,025 gramas, e a capacidade adsortiva do nosso material é maior em pH 2, porque através dos nossos testes descobrimos que o nosso material tem uma carga positiva. Então, ele vai absorver melhor em pH mais baixo. Em questão do PCZ, o PCZ ele determina um valor constante do nosso pH, onde que a nossa superfície fica neutra. No caso, o nosso resultado foi um pH em torno de 9, onde teve uma linha mais constante. Ou seja, o pH 9 é o pH do nosso PCZ, e isso influencia muito na caracterização das nossas cinzas. Foi realizada também uma difração de raio-x lá na UEL com os nossos parceiros do projeto. Essa difração ela mostrou a ocorrência de compostos como o carbonato de sódio, o silicato de sódio hexaidratado e o silicato de sódio apenas nas nossas cinzas. E eles são decorrentes das reações químicas que aconteceram lá na síntese do nosso material. Eles reagiram com a sílica natural do bagaço de cana e com o nosso agente ativador, o hidróxido de sódio. Bom, o nosso projeto ainda está em andamento. Nós já fizemos testes de cinética de adsorção, mas os resultados ainda estão sendo discutidos e existem outros testes para serem feitos. Mas por enquanto é isso. Muito obrigada!